para compartilhar com você. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7, que diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Saber ouvir a Deus é vital. E nós devemos entender que muitas vezes Deus vai nos dizer não. Talvez você queira ouvir um sim, um ok, e Deus diz para você não. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, esse homem incansável, que pregou o evangelho em muitos lugares, que suportou, foi provado, venceu até mesmo apedrejamentos, naufrágio e tantas outras coisas. Esse homem orou ao Senhor para que o Senhor tirasse dele uma enfermidade. A Bíblia diz que era como um espinho na carne, um mensageiro de Satanás esbofeteando ele. Ele orou, ele disse: Senhor, tira de mim isso. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo teve experiências com Deus sobrenaturais. Foi arrebatado ao 3º céu, teve visões aonde ele ouviu coisas que a Bíblia diz que são inefáveis, coisas que ele não pôde compartilhar por inteiro. Mas, então, ele teve um ataque contra a sua saúde. E alguns dizem que não era na saúde, era perseguição, era ataque de pessoas. Mas enfim, independente do que seja, era um ataque. E ele orou, e o Senhor disse para ele: eu não vou remover isso, porque a minha graça te basta, você tem sido muito abençoado. Então você tem o suficiente em você para suportar esse ataque. Você tem o suficiente em você, a minha graça te basta. Como que nós lidamos quando Deus nos diz não? Quando não temos aquilo que queremos? Quando você quer muito uma coisa e Deus diz para você não. E sabe por que Deus diz não? Porque Ele está vendo coisas que você não está vendo. Ele sabe o que é melhor para você. Ainda que você diga assim: não, mas eu sei o que é melhor para mim. Não. Nós somos muitas vezes como crianças mimadas que achamos que sabemos, mas na verdade estamos sendo rebeldes ao plano e ao destino do Senhor para a nossa vida. Se você quiser viver o que você acha que tem que viver, você é livre para viver. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas se você se rendeu ao plano de Deus e aceitou Jesus como teu Senhor, Ele vai colocar no seu caminho apenas o que é melhor para você. Porque você deu o seu coração a Ele. Você disse que queria o plano dEle, a vontade dEle sobre a tua vida. Ou seja, é a vontade de Deus dizendo para você: esse não é o melhor. Eu tenho o melhor, aguarda um pouco mais, seja paciente, confie em mim. Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos descansar mais em Deus. Diz que um circo chegou na cidade e o menininho de 8 anos disse ao pai: pai, eu quero muito ir no circo, me leva no circo. Isso era quarta-feira. E o pai disse: hoje o pai não pode te levar, mas sábado pela manhã, nós iremos no circo. Já comprei os ingressos e nós vamos ir. Na quinta-feira, aquele jovenzinho estava ansioso pelo circo.
e dizia para o pai: pai, não esquece que nós temos circo, sábado às 10 da manhã. Na sexta-feira, ele estava ansioso e corria e não conseguia dormir, que iria no circo. E quando foi no sábado de manhã, ele nem dormiu à noite. Quando foi 5 horas da manhã, o circo era às 10. Quando foi 5 horas da manhã, ele foi no quarto do pai e disse: pai, hoje é o dia de nós irmos no circo. E quando ele chegou no circo com o pai às 10 horas da manhã, estava ele e o pai dormindo nas arquibancadas do circo. Porque ele quase não dormiu, ansioso, preocupado de não perder o circo, estava nervoso. E daí, quando terminou o circo, ele acordou, ele disse: puxa, mas eu perdi todo o circo. E daí o pai dele disse: meu filho, por que você não confiou no pai? Por que você não confiou no pai? O pai disse que iria vir ao circo com você. Você estava ansioso, você estava preocupado. Na vida, gente, se nós não confiarmos no pai, nós vamos perder o espetáculo da vida. Se nós não confiarmos nos planos de Deus, se não confiarmos nos projetos de Deus, vamos perder o melhor que Deus tem reservado para a nossa vida. Por isso, Deus não quer que você apenas seja feliz. Ele quer te dar destino. Deus quer te dar destino. Então nós temos que parar com aquela questão de sermos crianças mimadas, sabe? De dizer eu quero, e bate o pé no chão dizendo eu quero. Nós temos que confiar no Pai, confiar nos planos de Deus. Do que adianta o Pai te fazer feliz por um instante, sendo que aquilo é uma coisa nociva, é uma coisa ruim para você? Por isso, confiar nos planos de Deus é o melhor caminho para nós, ouvir a Deus, entender o que Deus está falando através das situações, através dos nãos, através das portas fechadas, porque o nosso Deus não é o Deus que libera tudo e que diz que, sabe, não vamos ter mais problemas, não. Ele diz, nós vamos ter problemas, mas em todas as coisas Ele estará conosco. E nos conduzindo dessa maneira, Ele nos mostra o melhor caminho, nos mostra a confiar nele, a depender dele, a esperar por ele a cada dia, a cada manhã. É depender do maná de Deus, é depender do Senhor a cada dia. O limite de Deus é uma prova do amor de Deus por você. É uma prova do amor de Deus por você. Então você tem um apartamento e você tem filho pequeno em casa. E o que você coloca nas janelas? Você coloca aquela rede de proteção. Qual que é o objetivo de colocar a rede de proteção? É segurança para os seus filhos. Aí o filho vê aquela rede de proteção e diz, puxa, por que tem essa rede aqui? É um limite. É um limite. É um limite de amor. É um limite de proteção. Deus estabelece alguns limites na nossa vida para nos proteger, gente. Então, às vezes, estamos chateados com Deus, sabe? Como se Deus não quisesse nos abençoar, como se Deus não estivesse nem aí para a nossa situação. Pensamos que o nosso Deus é insensível. Você tem que ouvir a Deus. Saber ouvir é vital para você manter os olhos nele, acreditando que as coisas estão andando sim. As coisas não estão paradas como você pensa. As coisas estão andando sim, mas da maneira de Deus, não da sua maneira. Ouça Deus através das circunstâncias. Às vezes, o que acontece é que a gente não está preparado para a próxima estação. Então Deus, sabe, Ele dá uma brequeada em nós para que a gente confie nele, cresça um pouco mais e esteja preparado para o dia da promoção.